Amém. Amados irmãos, nós tivemos aqui um momento de oferta. O irmão Rodrigo está aí? Acho que está lá na salinha, né? Depois eu vou pedir para alguém comunicar ao Rodrigo para trazer a caixinha aqui de volta de ofertas. Se alguém puder ir do fundo, pessoal, só avisar para o Rodrigo. Obrigado, Fernando, já vai lá, ok? Amados, então só para a gente não esquecer, talvez você quis trazer uma oferta hoje, mas não está com dinheiro. Hoje quase todo mundo aí usa bastante o Pix, cartão. Então nós temos ali ao fundo uma maquininha. Você pode, se por acaso assim desejar, ofertar ali na maquininha. Nós temos o Pix da igreja. Então fique tranquilo, se você talvez quis ofertar, mas estava sem cédula aí, né, para ofertar, nos procure, nós podemos te ajudar e você pode ofertar para missões mundiais. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 5. Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 5. Como eu disse, o tema da mensagem nessa noite é Viva a Compaixão, tá? Tema, obrigado Rodrigo. Tema aí de missões mundiais. 9 versículo 5 diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Ali na tradução do Data Show fica até melhor, né? Atemorizados, né? Aterrados, parece que eles se afundaram. Não é isso, estavam com medo. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Agora eu quero ler com você os versos 14 e 15 do mesmo capítulo. Isso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Amém? Bom, 2 textos para a nossa reflexão de hoje. Viva a compaixão. Primeiro texto que nós lemos ali de Marcos capítulo 9, vai falar sobre um evento chamado Transfiguração de Jesus. Isso é cigarra? É cigarra, né? Puxa, competindo comigo hoje. Vamos lá. Transfiguração de Jesus. Então, em termos gerais, talvez você não entenda o que é isso, né? O que foi isso, pastor, essa transfiguração? Foi um momento onde Jesus chamou Pedro, Tiago... Oi? Pedro, Tiago e João. Chamou os 3 e subiu ao monte. A Bíblia não vai falar qual o nome do monte era, mas ele sobe esse monte e ele ora. E em dado momento nessa oração, o rosto de Jesus brilha como o sol. Consegue imaginar isso? A Bíblia diz que a roupa de Jesus estava branca e brilhava. Então naquele momento, Jesus mostrou a esses 3 discípulos bem pouquinho do tamanho da glória que Jesus tem. E esse evento se chama Transfiguração de Jesus. Ok, irmãos, todos entenderam? É isso que nós acabamos de ler, uma parte dessa história. Ok, além disso, quando Jesus fica com o rosto brilhando igual o sol, quando as roupas ficam brilhantes, aparece naquele momento 2 cidadãos, Moisés e Elias. Então agora o evento ficou maior. Jesus já está brilhando. A sua figura humana foi transformada. E daí aparece ali junto Moisés e Elias. Então imagina o impacto de Pedro, Tiago e João. Vendo 3, né? Vendo uma experiência incrível. E aí, em linhas gerais, esse Moisés e esse Elias ali estavam representando Moisés, a lei, e Elias, os profetas. E Jesus, o Cristo, aquele que é maior que a lei e é maior que os profetas. Mas eu não quero
me adentrar muito nesse assunto, até porque nós já estudamos na IBD. Então os irmãos que estão vindo aí na IBD estão acompanhando. Nós estudamos Marcos 9 sobre a transfiguração hoje, tema polêmico sobre o divórcio. Depois o pastor Reinaldo disse para ele, está me devendo, me deixou em uma situação delicada, mas foi uma bênção. Falamos sobre o divórcio, muito bom o tema, estudamos bastante. Eu não quero então ficar entrando muito em questões teológicas aqui, mas o que eu quero atentar com os irmãos é o verso 5 e o 6. Coloque para nós, por favor, Gabriel. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E aí o verso 6, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Pedro não sabia o que estava dizendo. Mas quando a gente lê o verso 5, coloque para nós, que maldade Pedro disse aí? Pedro não foi mal educado, Pedro muito pelo contrário, parece-me que ele está sendo cordial. Mestre, que privilégio, eu estou vendo Moisés, estou vendo Elias, o Senhor está brilhando, vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Qual erro havia aí para, no verso 6, coloque para nós, o texto dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo? Bom, eu quero aqui explicar o porquê Pedro não sabia o que estava dizendo. Primeiro, Pedro colocou Moisés e Elias em igualdade com Jesus. O nosso Jesus é o Senhor de todas as coisas, amém? Só que Pedro, quando viu Moisés e Elias, falou: rapaz do céu, vamos fazer uma tenda para os 3. E aí no verso de número 7, olha o que acontece. Deus chama a atenção de Pedro. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amado, sabe o que está acontecendo aqui? Pedrão colocou Jesus na mesma prateleira de Moisés e Elias. De repente veio uma voz dos céus, e Deus disse assim: Pedrão, você não está entendendo o que está acontecendo. Jesus é o meu filho amado. Moisés e Elias, esquece, ouve o meu filho. Então Pedro não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava falando. Jesus era o centro de tudo. E Deus ali chama a atenção: este é o meu filho amado, ouve ele, esquece os outros. Mas o segundo erro que Pedro comete está no verso 5. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Lembra daquela canção? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, bem conhecida. Mas estar no monte e ficar lá e armar tenda não fazia parte do plano de Jesus. O segundo texto que nós lemos, a partir do verso 14, coloque para nós, nos revela uma outra situação. Jesus então sai do monte, desce, e aí quando ele desce, uma grande multidão estava rodeando os discípulos. E aí a gente vai caminhando, e o contexto desse trecho, sabe qual é, irmãos? Depois que acontece a transfiguração, Jesus desce com os seus discípulos, uma multidão está esperando, e aí ele vê os fariseus discutindo com os seus discípulos. Estavam discutindo, e aí Jesus chega e pergunta: por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E de repente um pai se levanta e diz: olha, o meu filho estava possesso, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito mal do meu filho. E aí Jesus fica indignado. Amados, esses 2 versos nos trazem a seguinte reflexão: se Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias decidissem ficar lá no monte e armar as 3 tendas, um para cada um, a pergunta que fica é: quem ia expulsar o espírito mal daquele menino que estava preso por um demônio? Quem? A Bíblia nos mostra qual era a missão muito clara de Jesus, que era morrer pelos meus e pelos seus pecados. Ficar no monte
não estava no plano. Pergunta que eu faço para os amados nessa noite, trazendo para a nossa realidade é: se a gente ficar só aqui na igreja, focado só na gente, pensando só na gente, querendo fazer as coisas só para nós, quem vai ter compaixão daqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho? Se a nossa oferta não atende os missionários, se a nossa vida como cristão não atinge quem precisa, quem vai levar a mensagem de salvação? Sabe, amados, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, coloque para nós, Gabriel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em... Amados, ir para a IBD e aprender é muito bom. Discutir visões, posições da igreja é crescimento, mas discussão sem ação é paralisia espiritual. Amados, olha a vergonha. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele desce, ele vê uma multidão. E havia um homem que o filho estava possesso por um demônio. E os discípulos não conseguiam expulsar. Será que talvez também quando nós trazemos essa reflexão para nós hoje, será que a gente também está tratando o reino de Deus de uma maneira que não está causando transformação nenhuma? Bom é estarmos aqui louvando a Deus, tem ar-condicionado, uma estrutura, som legal, bom é tudo isso, mas se a gente ficar preso aqui, quem vai expulsar os demônios? Quem vai levar a salvação? Quem vai curar os enfermos? Quem vai levar a transformação para quem está lá fora? Quem? E Jesus quando desce da montanha, ele está dizendo para Pedro: Pedro, a montanha é bom demais, a gente sente a presença, a gente vê experiências incríveis, a gente vive coisas legais, mas ficar na montanha, ficar nesse êxtase, ficar nesse emocionalismo, ficar nesse mundo, não é propósito. A gente precisa descer e pôr o pé no chão, e ver as pessoas que precisam de salvação, e olhar para elas, levar a mensagem, ser luz em meio à escuridão. Amados, sábado, eu e o Henrique, nós fomos ali no Esquadrão da Vida, uma clínica de recuperação para pessoas que estão nas drogas, estão tentando sair desse mundo. Se a gente só pensa no nosso culto, em atender a nós, em fazer para nós, quem vai levar a palavra para aqueles homens que estão querendo sair das drogas? Quem? O trabalho não é da nossa igreja. Amados, isso não entra em questão aqui. O reino de Deus não consiste em palavra, não consiste em placa, não consiste em clã. O reino de Deus é poder. Pastor Hernandes Dias Lopes diz uma frase, preste bastante atenção: é mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase, do conforto. É mais fácil estarmos no monte que representa a fuga, o êxtase, o magnífico, do que descer ao vale da dor, do oprimido, do ferido, do angustiado e do maltratado. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. É muito mais fácil a gente vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, cantar e ir embora para nossa casa e fingir que não está vendo e não está ouvindo o clamor dos nossos missionários. Orem por nós, continuem a nos abençoar, porque aqui o negócio não está fácil, é mais fácil. No Velho Testamento, a presença de Deus estava preso a um objeto chamado Arca da Aliança. Mas em Jesus, a nova aliança, a presença de Deus agora é mostrar a compaixão e o amor
ao próximo. Isso revela que eu e você temos de fato a presença de Deus. Lá em Jerusalém, não sei se os irmãos talvez vão saber, mas o templo ficava no alto da montanha. Subir a montanha representava: vou à presença de Deus, eu vou ao templo. Jesus agora desce, anda sobre a terra e diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nem no monte, nem no templo. A adoração agora, ela se faz na vida. Mas talvez você se encontre vivendo uma fé da montanha. Você está lá, extasiado com a presença de Deus, só que não desce. Deixa eu te falar, essa presença que você está sentindo é tudo menos de Deus. Existem religiões ocultas, existe o ocultismo, e lá no ocultismo também, eles fazem rituais. Você vai sentir arrepio, você vai sentir vontade de chorar, mesma coisa. Sentir a presença de Deus não está a ver com arrepio na pele. Sentir a presença de Deus está a ver com a compaixão gerada por aqueles que não conhecem ainda o Evangelho de Cristo. Existem pessoas sedentas por Jesus. E talvez hoje, para mim e para você, Jesus está dizendo assim: chega, vamos descer da montanha. A gente precisa estar em contato com as pessoas. Amados, eu sei que nem todo mundo tem um chamado como o meu pastoral. E talvez, ao olhar aqui, grande maioria do nosso público, todos têm trabalho. Todos têm tarefas durante a semana. Não justifica, mas vamos tentar entender que às vezes é difícil você parar para justamente falar do amor de Jesus para alguém. Isso não justifica, mas eu vou tentar te entender. Talvez é difícil, você fica cansado, tem trabalho, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo outro. Ok, vou tentar te entender. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer missões orando e contribuindo. Pronto! Se você tem dificuldade de falar do amor de Cristo a alguém, meu amado, orar e contribuir não custa nada. Você não precisa chamar alguém para conversar, mas o nosso desafio lançado à igreja é: seja a luz de Cristo, sai da montanha. Chega de só vir domingo na igreja e ninguém saber de Jesus através de você. Mas se você tem essa dificuldade de levar Jesus, gosta de vir no domingo, senta aqui, ouve palavra e está de boa, sai, vai para sua casa, não fala de Jesus para ninguém durante a semana. E quando eu digo falar, não estou falando de sentar com alguém e falar: olha, deixa eu falar de Jesus para você. Não, é falar com as suas atitudes, com a sua vida, com a sua postura. Se você não consegue, começa dando pequenos passos. Ore. Na sua oração, tão cheia talvez de pedidos e tantas coisas, coloca lá alguém, um missionário. Senhor, abençoa a obra missionária no mundo. E se você pode, traga uma oferta. Abençoe aqueles que estão indo por nós. Nós não podemos estar lá nos outros países, mas aqueles missionários estão. E amados, a missão da nossa igreja é fazer missões, é ganhar vidas para Jesus. A nossa igreja, pelo menos na minha ótica, apesar dos seus desafios e falhas, a nossa igreja tem se expandido, ela tem passado por um momento bom. Nós estamos crescendo, temos desafios, temos coisas para acertar. Não dá também para ser perfeito em tudo, mas quando olhamos de forma geral, hoje nós temos um missionário, nós temos 3 pastores, ministérios acontecendo, a nossa igreja vem estando cheia, o Senhor Jesus tem feito grandes coisas, mas nós não podemos perder o foco. A nossa essência é missões, é levar a palavra, é continuar proclamando a nossa fé em Jesus. E você é parceiro nessa obra. Nós cantamos uma canção ontem no Ministério Link que dizia que a sua glória vale mais do que a minha vida. Sabe o que isso significa? Quer dizer que a glória de Deus
vale mais do que a nossa tristeza, vale mais do que o nosso dia mal, vale mais do que aqueles momentos difíceis, vale mais do que tudo que envolve a nossa vida. É a glória de Deus, ela está acima dessas coisas. E amados, chegou a hora da gente mostrar isso. Chegou a hora da gente mostrar: Senhor, o teu reino importa mais do que os meus desejos, o teu reino importa mais do que as minhas vontades. Eu vou cooperar para missões, orando, contribuindo. E se nessa noite Deus tem te chamado, você também pode responder: Senhor, eu aceito o teu chamado para ser um missionário e espalhar a tua mensagem para outras nações. Nós vamos fazer no dia 15 de maio uma conferência missionária. Nós vamos receber um missionário que já foi missionário na África, Timor-Leste. Nós vamos fazer aqui um dia de conferência missionária. E eu dizia ao pastor Roberto: lembro-me quando criança, um missionário vinha de fora, nós ficávamos encantados. A gente queria ouvir os testemunhos. E eu lembro que no final das mensagens ele fazia um apelo para um chamado missionário. E eu vi na minha época os jovens aceitarem esse chamado, indo para países aqui da América do Sul. Alguns foram para a África, Espanha. E hoje, quase raramente eu escuto alguém dizendo: pastor, Deus me chamou para ser um missionário. Eu não sei o porquê disso, mas eu oro a Deus para que o Senhor aviva a nossa igreja de uma maneira bíblica. Não é esse avivamento de emocionalismo, da gente ficar só querendo sentir êxtase, sair daqui arrepiado, alegre, feliz. É um avivamento que incomoda, que vem de dentro para fora e que me leva a olhar e pensar: eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente morrendo e indo para o inferno, e eu quero abençoar. A Junta de Missões Mundiais tem mandado vários vídeos e nós vamos passar domingo após domingo. E tem um vídeo que eu olhei hoje no Instagram, e o vídeo dizia assim: coloque esse vídeo na sua igreja e mostre a realidade dos missionários recebendo aqueles que estão passando por momentos de dificuldade na Ucrânia. E mostrava ali famílias sendo atendidas pelos nossos missionários. Amados, nós não podemos abandonar aqueles homens. Nós não podemos, como igreja, dizer: fiquem aí e a gente vai ficar aqui no nosso culto, nosso louvor, né? A gente ama isso aqui, o pastor Roberto, pastor Reinaldo, pastor Israel. Ai, como eu amo aquele ambiente. Chega, nós precisamos amar aqui, mas amar lá também. E o Senhor Jesus está nos levantando hoje. Eu quero orar, eu gostaria de fazer uma oração específica. Se você tem sentido de Deus um chamado para ir às nações e para ser um missionário ou uma missionária, eu quero convidar você a vir na frente. Nós vamos orar. Se você tem sentido um chamado de Deus para ser um missionário no nosso Brasil, fazer algo pela nossa nação, também eu quero te convidar a vir à frente e nós vamos orar. Vou pedir para que desliguem as luzes para nós nesse momento. Nós vamos orar a Deus. E nós vamos orar também pelo trabalho missionário. Mas eu quero orar em específico, por você que talvez tenha um chamado de Deus para missões. E nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Está aqui alguém que quer abençoar o mundo através da sua vida. Olha aí, irmão Francisco, se você tem um chamado, vem para cá, em nome de Jesus. Vem para cá e nós vamos orar ao Senhor. Eu recebi o chamado para o ministério pastoral com 16 anos de idade. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que eu ouvi quando eu era um adolescente. Talvez você fez todos os planos da sua vida e traçou eles no seu coração. Talvez hoje Jesus está dizendo: apaga tudo, eu te chamei, eu tenho planos novos para você. Se entrega e eu quero marcar a tua história. Eu ouvi isso e isso mudou a minha vida, porque eu sabia que era Deus falando comigo claramente. E eu quero dizer isso também para você. Então, se você tem um chamado missionário para o Brasil ou para as nações, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria, amados, então, que vocês orassem por esses irmãos que estão aqui. Eles receberam um chamado de Deus para missões. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai querido e amado, queremos colocar a vida desses amados irmãos, 4 irmãos que aqui se colocam à frente.
Pai querido, o irmão Francisco já está na missão, mas Pai, nós temos essas duas irmãs, e Senhor, nós sabemos que quando o Senhor chama, o Senhor provê, o Senhor sustenta, e eu não sei qual é o chamado em específico que o Senhor tem para a vida delas, mas nós te agradecemos alcançadas. Paizinho, essa é a oração que o teu povo faz, e nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus, nessa noite. E toda a igreja agora de pé, nós vamos orar, toda a igreja de pé, nós vamos orar nesse momento. O ministério de louvor já vai se preparar, e eu quero orar como igreja, para que sejamos uma igreja missionária, que ama o trabalho missionário, que ama missões, amém? O ministério de louvor está vindo acima. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e eu gostaria que você já começasse a orar pelos missionários na Ucrânia, pelos missionários no mundo. Comece a colocar aqueles homens e mulheres que decidiram não ficar na montanha para sempre, mas colocar os pés no chão e atender as pessoas que precisam. Comece a orar pelas famílias deles, comece a orar pela vida financeira, espiritual, emocional. Amados, faz um esforço, ore por eles em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, nós clamamos, Pai, pelos missionários. Clamamos, Pai, pedindo que o Senhor possa sustentá-los emocionalmente. Clamamos pedindo, Pai, para que o Senhor possa cuidar dos seus filhos, das suas esposas, que eles tenham força, que eles recebam do alto, Pai querido, sabedoria, a unção do Espírito, para continuarem levando a palavra, para continuar fazendo aquilo que o Senhor lhes chama a fazer. Senhor, que haja, Deus, no nosso mundo um renovo, que o Senhor possa levantar mais e mais missionários, que o Senhor possa sustentar aqueles que estão lá no campus, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido e amado, nós como Igreja Batista em Nova Andradina, Pai querido, estamos decidindo sair da montanha, sair do lugar aonde, Pai, é confortável, e orar por aqueles que estão, Pai querido, lá no campo levando a palavra. Nós queremos pedir que o Senhor, Pai, possa sustentar, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa dar força àqueles que estão no trabalho, que o Senhor, Pai querido, os ajude, e que a palavra do Senhor chegue aos ribeirinhos, chegue, Pai querido, ao nosso Brasil, chegue nos países, Pai, afora, nos países perseguidos, chegue ali na Ucrânia, chegue na Rússia. Senhor, nós como igreja em Nova Andradina, nos posicionamos e oramos pelo mundo, Pai, porque cremos que o Senhor ama este mundo e entregou seu Filho para isso. Paizinho, então levanta mais missionários e abençoa a tua obra no nosso planeta. Paizinho querido, nos ajuda a continuar sendo uma igreja que ama missões. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Teu reino vem, sobre nós ele vem. E você que talvez foi tocado por Deus, vai poder de novo ofertar para missões. Então durante o louvor, se você sente no coração desejo, oferte para missões, e vamos bater esse alvo em nome de Jesus. Pelo que fará, somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem, sobre nós ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. E hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo
as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego, vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus